Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os pronomes demonstrativos e a coesão textual. Bom, estamos trabalhando há algumas aulas a respeito de coesão e coerência textual. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os pronomes demonstrativos, que é um dos mecanismos que contribuem para a coesão textual. Vamos rever agora um conceito para que possamos relembrar a respeito de coesão textual. Observe. A coesão textual é como uma costura que liga as ideias de um texto por meio de preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Ela garante a harmonia e a conexão lógica entre as frases, o que colabora para uma melhor compreensão por parte do leitor. Bom, vimos aqui que a coesão textual diz respeito às unidades mínimas de palavras que contribuem para fazer a ligação entre palavras, frases e até mesmo parágrafos dentro de um texto. Agora, nós iremos ver um conceito a respeito de pronomes demonstrativos. Observe. Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Vimos aqui que nós iremos trabalhar sempre com três pessoas do discurso. Eu, que é a primeira pessoa, aquela que fala. Caso eu falo, então eu sou a primeira pessoa. A segunda pessoa diz respeito com quem eu falo, ou seja, você que está aí me assistindo. A terceira pessoa diz respeito de quem ou do que estamos falando. No caso, estamos falando a respeito dos pronomes demonstrativos e a coesão textual. Por isso, este conteúdo diz respeito ao ele. Vamos verificar agora como ficarão a questão destes pronomes. Observe. Temos aqui uma tabela que fala sobre os pronomes demonstrativos. Quais são eles? Na primeira pessoa, nós temos aí este, estes, esta, estas e os invariáveis isto. Para a segunda pessoa, nós temos esse, esses, essa, essas e o isso. Para a terceira pessoa, nós temos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Bom, vimos agora os pronomes demonstrativos. Agora, nós iremos ver como esses pronomes contribuem para a coesão textual, verificando alguns exemplos. Vamos seguindo com esta aula. Bom, primeiramente, devemos observar que os pronomes demonstrativos, eles nos remetem a algumas ideias. Observe. O uso dos pronomes demonstrativos estão vinculados à ideia de espaço, tempo e, por último, do texto. Agora vamos observar as frases. Olha só. Primeiro, em relação à ideia de espaço. Observe. Veja que eu tenho aqui uma frase. Eu li este livro aqui. Eu trouxe aqui uma demonstração. Veja que quando eu digo eu li este livro aqui, quando eu uso o pronome este, eu estou falando de um objeto que está comigo ou muito próximo de mim. Por isso eu digo, eu li este livro aqui. Observe a frase mais uma vez. Observe o pronome este e observe a regra de uso. O pronome este indica que o livro está perto da pessoa que fala. Agora vejamos outra frase com outro pronome e a regra do seu uso. Eu li esse livro aí. Observe o pronome esse. Vamos ver que agora mudou a frase. Quando eu digo eu li esse livro aí, o livro já não está mais perto da pessoa que fala, está com a pessoa com quem eu falo. Por isso que eu digo eu li esse livro aí que está com você. Vamos observar a regra de uso deste pronome. O pronome esse indica que o livro está perto da pessoa com quem falo, ou afastado da pessoa que fala. Vamos verificar agora outro pronome. Eu li aquele livro lá. Veja que agora a situação mudou completamente. Eu digo, eu li aquele livro lá.
Por quê? Porque o livro não está mais comigo, que é a primeira pessoa, não está mais contigo, que é a segunda pessoa, mas o livro está distante, tanto de mim quanto de você. Então veja o que eu digo, eu li aquele livro lá. Observe a regra de uso para este pronome. O pronome, aquele, diz que o livro está afastado da pessoa que fala e daquela com quem eu falo. Agora, nós vamos perceber a ideia destes pronomes demonstrativos a partir de uma outra ideia. Observe. A ideia de tempo. Veja como muda a regra. Este ano está sendo um desafio para nós. Olha só essa frase. Veja que quando eu tenho a frase, este ano está sendo um desafio para nós. Observe a regra para o seu uso. O pronome este refere-se ao ano presente. Por isso que eu digo este ano, porque é o ano de 2021. Eu digo este ano está sendo um desafio para nós. Agora vamos observar o uso de outro pronome de acordo com o tempo. Observe. Esse ano que passou foi bem marcante. Observe o pronome esse. Eu digo esse ano que passou, ou seja, não é mais este, mas é esse ano que passou. Diz-se sobre um passado que está muito próximo do presente. Observe a regra. O pronome esse refere a um passado próximo. Agora vamos observar outro exemplo. Aquele ano marcou nossas vidas. Observe o pronome aquele e observe a regra para o seu uso. O pronome aquele está se referindo ao passado distante. Bom, agora nós vimos que está bem diferente, porque nos remetemos a um passado distante, por isso que eu digo aquele. Vamos seguindo. Observe agora como estes pronomes funcionam dentro do texto, trazendo aí outras ideias. Observe. Sempre te direi isto. Olha o pronome isto. Você é uma pessoa muito especial. Veja a regra. O pronome este refere-se a algo que está dito, no caso será dito ou escrito. Observe o uso do pronome isto, antecipando aí uma informação que ainda será dita ou ainda será escrita. Por isso que primeiramente eu utilizei o pronome isto. Agora vamos observar o contrário. Você é uma pessoa muito especial. Isso é o que lhe disse, O que lhe falei, o que lhe disse. Então vejam a regra para o uso desse pronome. O pronome esse refere-se a algo que foi dito ou escrito. Veja que o pronome isso, ele está retomando algo que já foi dito. Não será ainda dito, mas ele já foi. Vejam a diferença do uso para estes pronomes. Observe agora outro exemplo. Chegaram Pedro e Marcos. Este é meu primo. Quando eu digo este é meu primo, como o pronome este está mais próximo de Marcos, então eu sei que este é meu primo. Quem é meu primo? Marcos. E aquele, olha aí o pronome mudou. E aquele, meu amigo. Veja que o aquele nos remete a Pedro, que é que está mais distante. Observe agora a regra de uso para este pronome. Os pronomes este e aquele dizem respeito a elementos que já foram ditos ou escritos. O pronome este indica o mais próximo e aquele o que se encontra mais distante. Bom, observamos aqui algumas frases, agora nós vamos observar estes pronomes de acordo com o texto. Observe. Inimigos, de Luiz Fernando Veríssimo. O apelido de Maria Teresa para o Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava sua mão carinhosamente e começava, pois a Quequinha... E a Quequinha dengosa protestava. Ora, Beto! Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia, a mulher aqui.
Ou às vezes, esta mulherzinha, mas nunca mais quequinha. Observe agora o pronome dentro do texto. Observe o pronome esta mulherzinha. Será qual a relação de proximidade que nós temos aqui entre os elementos citados? Observe. Esta dá a ideia de a mulher estar bem próxima ao seu marido. Por isso que ele utilizou esta, porque está bem próxima daquele que fala. Vamos observar agora o restante do texto. O tempo. O amor tem 1000 inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio. O tempo usa armas químicas. Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por ela. Ela odeia o Charles Bronson. Ah, não gosto mesmo. Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora chamasse de ela, ainda usava um vago gesto da mão para indicá-la. Pior foi quando passou a dizer essa aí, e apontar com o queixo. Essa aí, e apontava com o queixo, até curvando a boca com um certo desdém. O tempo. O tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois a outra. Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na sua direção. Faz um meneio de lado com a cabeça e diz aquilo. Olha só esse texto. Agora vamos observar os pronomes dentro deste restante do texto. A esta altura. Veja que quando ele diz a esta altura, qual a relação que nós temos para essa expressão? Observe o pronome esta. Esta dá a ideia de que naquele momento da vida. Por isso, quando ele diz a esta altura, ele diz naquele momento da vida. Observe outros. Essa aí. Olha só a relação de posição, de distanciamento que se tem entre os elementos. Essa aí. Essa dá a ideia de que a esposa não estava próxima dele, como nos diz a regra. Significa que nós temos um certo distanciamento, né? Não muito longe, mas não está mais tão próximo dele. Observe. Aquilo. Esse sim. Veja que o distanciamento agora ele parece ser maior. Ele diz aquilo. Olha só a ideia que este pronome nos traz. Aquilo dá a ideia de uma distância ainda maior entre o casal. Bom, trabalhamos nesta aula acerca dos pronomes demonstrativos. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!